Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre a lição 10 da Escola Sabatina, Mansidão no Crisol. Logo mais após a oração, daremos início. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de aprender a Tua Palavra. Nos purifique, fortaleça, perdoe por nossas falhas e pecados. Imploramos que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, lição 10, Mansidão no Crisol, verso para memorizar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, verso 5. Leituras da semana estão em Ezequiel, Êxodo, Mateus, 1 Pedro e Salmos. No sábado nós temos a palavra manso, não é muito ouvida, exceto talvez ao lermos sobre Moisés, ou estudarmos as bem-aventuranças, e não é difícil descobrir o porquê. Mansidão é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. Não é à toa que não se ouve muito sobre isso, visto que é uma característica não muito respeitada na cultura atual. Às vezes, a Bíblia traduz essa palavra como humildade, traço de caráter que também não é visto como desejável pela maioria das culturas. No entanto, a mansidão é uma das características mais poderosas de Jesus e seus seguidores. Ela não é um fim em si mesma. A mansidão de espírito pode ser uma arma poderosa nas mãos daqueles que estão em meio à dor e ao sofrimento. Na verdade, o crisol é um ótimo lugar para se aprender a mansidão de coração, pois com ela podemos ser testemunhas poderosas de Deus. Resumo da semana. Qual a relação entre sofrimento e mansidão? Em meio às dificuldades, como podemos ser testemunhas aos outros sobre a mansidão? Como a mansidão pode realmente ser uma força, não uma fraqueza para o cristão? Bom, então iniciamos aqui com Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes, aqui consta como pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então veja, ele fala, bem-aventurados os mansos, mas ele também diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, sermos mansos não nos impede de buscar a justiça. Ter fome e sede de justiça, de que as coisas sejam feitas corretamente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então veja, mansos, fome e sede de justiça. Misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Então, se for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí então nós entramos aqui na questão da lei, profetas e subentendidos escritos, em que Jesus fala que as escrituras permanecem. Ele não vem anular as escrituras, mas que elas permanecem. E ele diz que qualquer que violar o menor dos mandamentos será chamado menor no reino dos céus. E ele diz, se a nossa justiça não for a não exceder a dos escribas fariseus, de nenhum modo entraremos nos céus. Quando nós olhamos para Mateus 23, nós entendemos que ele estava se referindo, dentre outras coisas, à obediência verdadeira. Ou seja, uma obediência só de aparência, ela não serve, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser clara, ela precisa ser completa diante de Deus. Pão quebrado e vinho derramado.
Oswald Chambers disse que devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado para os outros. O que você acha que ele quis dizer com essas palavras? O que você entende nesse sentido? Pão quebrado e vinho derramado. Ou seja, qual o sentido de quebrar o pão? Partir o pão para dividir. Não é o vinho derramado. O que seria o vinho derramado, né? Então, nós devemos ser úteis às pessoas. Nós devemos estar dispostos a auxiliar as pessoas, a abrir mão até muitas vezes de nós mesmos para nos auxiliar uns aos outros. Em toda a Bíblia há exemplos de pessoas que foram quebradas para servir aos outros. Moisés foi chamado para suportar ondas intermináveis de fofocas e críticas enquanto conduzia o povo à terra prometida. E José foi chamado para uma jornada que envolveu traição e prisão quando foi levado a uma posição de servo no Egito. Em cada caso, Deus permitiu as situações para que a vida de seu povo pudesse se tornar palco da manifestação da graça e cuidado divinos, não apenas para si mesmo, mas para o bem de outros. Quando nós olhamos o caso de Moisés, por exemplo, que é chamado de manso, nós vemos que muitas vezes Moisés foi rígido na sua forma de falar, ou seja, dependendo da situação, é necessário que haja uma força maior na fala, nos atos, não é? Mas isso não significa que ele deixou de ser manso. Então, quando nós olhamos para o caso de Moisés, quando nós olhamos a forma com que José provou a seus irmãos, testou a seus irmãos, nós vemos que ser manso não significa aceitar o erro, não significa compactuar com o erro, não significa deixar de advertir, mas que nós devemos fazer as coisas de acordo com a situação, de acordo com a rigidez que o caso necessite, não deixando de auxiliar as pessoas. Então Moisés ele era rígido com as pessoas, mas com a intenção de auxiliá-las, de trazê-las ao senso, de trazê-las à compreensão, à reflexão do que era correto. E também, obviamente, em determinados casos, houve momentos mais duros, mais rígidos, porque a rebelião também foi maior. Deus pode nos usar da mesma forma. É fácil sentir raiva ou mágoa em tais situações, mas como observamos ontem, mansidão é a capacidade concedida por Deus para suportar essas coisas com paciência e sem ressentimento. Nós vemos que tanto no caso de Moisés como no caso de José, o primeiro momento em que eles se afastam do local onde eles estão é por um problema ali de comportamento em que eles se envolveram. E depois nós vemos uma mudança. Por exemplo, quando Moisés volta para o Egito, depois de ele ter fugido, ele volta como o profeta de Deus, né? Como enviado de Deus, não só como um líder do povo, mas como aquele que Deus usaria para libertar o povo. Teria que passar por muitos problemas, teria que enfrentar muitas dificuldades, ter rígido muitas vezes com o povo, e ao mesmo tempo ele implorava a Deus pela misericórdia diante do povo. Então esse era o caso de Moisés. José também passou por uma série de problemas devido a diferenças de comportamento que ele tinha em relação aos irmãos, em parte pelo comportamento dos irmãos, em parte pelo comportamento dele. E quando Deus permite que ele passe por situações, ele se desenvolve, ele aprende com aquilo que aconteceu na vida dele e suporta pacientemente uma série de coisas. Obviamente, ele também passou por momentos de tristeza, mas ele suportou o que ocorreu e Deus o exaltou também. Lê Ezequiel 24, 15 a 27. Ezequiel 24, versos 15 a 27. E a pergunta é a seguinte: o que aconteceu nesse relato? Por que Ezequiel foi colocado no crisol? A resposta da lição é, em Ezequiel 24, 24, Deus diz: assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Por meio do exemplo de Ezequiel, o povo de Israel seria convencido da verdade sobre quem era Deus, o soberano Senhor, e veria essa verdade no cumprimento da profecia simbolizada na vida de Ezequiel e no sofrimento que ele enfrentou. Quem sabe quantas pessoas verão o Senhor Deus através de nós em nossos sofrimentos também? É claro que ela está fazendo aqui uma
um aspecto de aplicação em vários sentidos, inclusive assim, quando você e eu estamos passando por sofrimento, o nosso comportamento diante daquilo pode ser um bom ou um mau testemunho. Não estou dizendo que nosso comportamento vai ser 100% perfeito em todos os momentos. Pode haver momentos que nós falhamos, mas se via de regra o nosso comportamento for um comportamento de louvor a Deus, de busca de comunhão com Deus apesar dos problemas, seremos um bom testemunho. Então vamos lá, Ezequiel 24, 15 a 27. Eu, o Senhor, disse: viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos, te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que, de um golpe, tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Difícil, né? Geme em silêncio. Não faças luto por mortos. Ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios, não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significam para nós essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Vossos filhos e filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz. Não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tereis nas cabeças os vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Olha só. Definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo das suas almas com seus filhos e filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Nós vemos aqui, nessa fala de Deus, utilizando Ezequiel, que ele estava sendo extremamente duro nesse momento. Então aí nós vemos, podemos ter ideia da gravidade da rebeldia do povo nesse momento. E Deus usando mais uma vez esses eventos para ensinar ao povo, para ver se o povo passava a entender, se voltar a Deus, ter mais consciência da sua condição e se voltar a Deus. Intercedendo pela graça, segunda-feira. Leia Êxodo 32, de 1 a 14. Que papel Moisés desempenhou nessa passagem? Êxodo 32, de 1 a 14. A lição nos diz o seguinte: depois que os israelitas começaram a adorar o bezerro de ouro, Deus julgou que eles haviam ido longe demais e anunciou que destruiria o povo e faria de Moisés uma grande nação. Olha só, olha em que situação nós estamos nesse momento aqui. Mas em vez de aceitar a oferta divina, Moisés implorou ao Senhor para que mostrasse graça ao povo, e Deus cedeu. Êxodo 32, de 1 a 14, levanta duas questões importantes. Em primeiro lugar, a oferta divina de destruir o povo rebelde e abençoar a Moisés foi um teste para o profeta. Deus queria que ele demonstrasse quanta compaixão tinha por esse povo tão desobediente. Moisés passou no teste. Como Jesus, ele implorou misericórdia para os pecadores. Isso revela algo muito interessante. Às vezes, Deus também pode permitir que enfrentemos oposição. Ele pode permitir que passemos por um crisol para que ele, as pessoas e o universo observador, vejam quanta compaixão temos pelos rebeldes. Nós temos os dois lados da história aqui, né? Nós temos tanto o momento de compaixão para com os rebeldes, como também o momento em que Deus teve que fazer um ajuste, inclusive eliminando pessoas, devido à rebeldia dessas próprias pessoas, né? Devido aos motins que eles estavam fazendo ali, as rebeliões constantes. Então nós vemos que
Claro que Deus, nesse momento, nós enxergamos ali que Moisés intercedeu diante de Deus, que isso poderia perfeitamente ter sido um teste, não é? Que nós devemos ter compaixão das pessoas, sim. Só que a história, dentro do seu contexto, ela mostra mais que isso, inclusive, né? Ela mostra que Deus teve misericórdia do povo, ainda assim o povo continua a se rebelar em muitos momentos, e Deus teve que agir de acordo com a rebelião, em alguns momentos sendo mais rígido, outros momentos nem tanto. Então vamos lá, em Êxodo 32, de 1 a 14. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, eles achavam que por não estar ali Moisés como líder, eles poderiam fazer o que quisessem. Eles estavam buscando, na verdade, o motivo. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha só quanto erro, né? Então primeiro eles vão, constrangem Arão, Arão cede ao constrangimento, e aí eles fazem um Deus, blasfemam ali em relação ao Deus verdadeiro, dizem: olha, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Olha só, trouxeram isso a Arão, ele os tomou, trabalhou com ouro, né? E aí disseram: este é o Deus que tirou do Egito, né? Arão, vendo isso, edificou um altar, apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha que situação. Estava adorando deuses, dizendo que eles haviam um Deus falso que tirou do Egito. E aí Arão diz: amanhã é festa ao Senhor. Olha que confusão na mente deles. Eles estavam achando que poderiam servir a Deus e servir a outros deuses ao mesmo tempo, como se nada fosse acontecer. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e beber, levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que ele tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, ofereceram sacrifício, disseram: este é o teu Deus, o Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e esse que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Reconsidere, né? Implorando a Deus para que reconsiderasse. Lembra-te de Abraão, Isaque, Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se. Obviamente aqui é uma tradução no sentido de que Deus deixou de efetivar o mal que dissera que havia de fazer ao povo. Virou-se Moisés, desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado ao outro estavam escritas. E aí, quando ele chega lá, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. E aí ele respondeu: não é dos vitoriosos nem dos vencidos, mas dos que cantam. E aconteceu que, chegando, vendo o bezerro de ouro, as danças, acendeu-lhe o furor. Então olha só como Deus trabalha com Moisés. Ele fala de destruir o povo, Moisés intercede, e aí Moisés ali eleva em si a misericórdia para com o povo. Então, na verdade, Deus estava preparando Moisés para esse momento. Nesse momento, por quê? Porque nesse momento acende o furor de Moisés, arremessou as tábuas no chão, quebrou no monte, tomou o bezerro, queimou no fogo, moendo até se tornar pó, espargiu sobre as águas, deu a beber aos filhos de Israel,
E perguntou a Arão: que te tem feito esse povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Ou seja, o que esse povo fez para você fazer algo tão errado contra eles? E Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. Então Arão, ele tenta se justificar, né? Assim, olha, é o povo que é mal. E ele também errou, mas ele, né, diz: esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-o. Lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aí ele vai, no verso 30 diz: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Então veja que é extremamente importante e interessante que nós leamos Êxodo 32, do 1 ao 14. Mas se você não ler o capítulo inteiro, você vai ter uma falsa noção do conceito de mansidão em relação a Moisés. Então é importante que você leia o capítulo inteiro. Aqui eu li alguns versos, algumas partes do capítulo, para que você entenda que a mansidão de Moisés não impediu de ter atitudes enérgicas, extremamente fortes, para conter o povo. Então Moisés, ele tinha compaixão do povo, ele intercedia diante de Deus, mas ele também tomava atitudes fortes quando eram necessárias. Então perceba que, se você não enxergar isso, você pode ter uma noção errônea do que é mansidão e achar que mansidão é omissão diante do erro, de todo e qualquer erro, né? Por mais voluntário, por mais deliberado, por mais rebeldia que isso cause, por mais motins que sejam causados para o cometimento de erros, você achar que mansidão significa não ter atitude alguma diante do erro, e se eu tiver essa noção também, teremos uma noção errônea, errada, do conceito de mansidão na Bíblia. Então é importante que nós tenhamos o conceito dentro do seu contexto mais amplo. Que razões Moisés deu para pedir ao Senhor que não destruísse Israel? Vamos lá no comentário novamente. Em segundo lugar, essa passagem mostra que oposição e desobediência são oportunidades para revelar a graça. A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. Mas quando elas menos merecem, temos menos vontade de oferecê-la. Quando a irmã de Moisés, Miriam, o criticou, ele chamou o Senhor para curá-la de lepra. Quando Deus ficou irado com Coré e seus seguidores e ameaçou destruí-los, Moisés prostrou-se com o rosto em terra para implorar pela vida deles. No dia seguinte, quando Israel resmungou contra Moisés pela morte dos rebeldes, percebe que nós não podemos minimizar a morte dos rebeldes, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma noção errônea do conceito de mansidão na Bíblia. Contra Moisés pela morte dos rebeldes, cuja ordem foi dada por Moisés. Obviamente nós sabemos que Deus o inspirou, Deus falou com ele, e ele estava ali representando o próprio Deus no momento que ele falou. Moisés caiu sobre o seu rosto e pediu a Arão rapidamente que fizesse expiação por todos eles. Com mansidão e abnegação em meio ao crisol, Moisés buscou a graça em nome daqueles que certamente não a mereciam. Só que com uma diferença. Aqueles que quiseram se manter na rebeldia, eles tiveram um final extremamente trágico. Enquanto que aqueles que realmente, mesmo diante de todo aquele erro, demonstravam ali que queriam uma mudança, né, que não iriam mais persistir naquilo, foi por esses que Moisés intercedeu. Então isso é extremamente importante, colocarmos isso, porque se nós não contextualizarmos por completo os textos, nós poderemos ter uma visão que não seja exatamente a que a Bíblia nos traga.
Alguém disse: amar nossos inimigos, então, não significa que devamos amar a lama em que a pérola está enterrada. Significa que amamos a pérola que jaz na lama. Deus não nos ama porque somos amáveis por natureza, mas nos tornamos amáveis porque Ele nos ama. Então, respondendo ao amor de Deus, contemplando o amor de Deus e o que é realmente o amor, que o amor é misericórdia, mas também é justiça. O amor é perdão, mas ele muitas vezes também é punição. Não é? Então, não devemos ter uma noção errônea de amor, porque aí, senão, quando Deus vier nos corrigir, nos reprovar, nos repreender diante de determinadas coisas, vamos achar que isso não é amor. E vamos até correr o risco de achar que isso não vem de Deus, quando Ele diretamente ou através de um servo vem nos alertar, por exemplo. Quando você olha para seus inimigos, entre aspas, o que normalmente vê nessas pessoas? A pérola ou a sujeira ao redor? As duas coisas. As duas coisas. Não tem como deixar, né? Se você vai em busca da pérola, não tem como deixar de olhar a lama. A questão é, quantos estão dispostos a se permitir ter a pérola desenvolvida, né? Retirada do lamaçal, né? O próprio Jesus havia dito que não deis vossas coisas, não deis coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos, para que não as pisem, para que os porcos não as pisem, né? E os cães, voltando-se, vos dilacerem. Então, nós temos que ter um extremo cuidado ao tratar dessa questão, não é? Termos inimigos não significa que nós sejamos inimigos das pessoas, mas isso não impede que tenhamos inimigos. Então, nós podemos fazer as coisas conforme Deus ordena que façamos, tanto no aspecto daquele momento de calmaria, como nos momentos mais intensos, e que temos que ter atitudes semelhantes à de Moisés ao repreender o erro. E aí podem se voltar contra nós várias pessoas. Então, veja, não é porque o fato de, quando a lição fala de inimigos, e eu não digo nem inimigos entre aspas, é possível que as pessoas se tornem inimigas de verdade nós. Não quer dizer que nós sejamos inimigos dessas pessoas, mas nós precisamos ter o discernimento para enxergar quando as pessoas estão se portando como nossos inimigos e ter uma cautela redobrada em relação a isso, não é? Para que nós não venhamos a cair em engodos, em calúnias, difamações, injúrias, estratégias de prejuízo contra nós, não é? Leia Mateus 5, 43 a 48. Jesus nos chamou a amar nossos inimigos e orar por eles. Veja, então, poderemos ter inimigos, e certamente teremos, independente das nossas atitudes. Que exemplo da natureza Jesus ele nos deu, que nos ajuda a entender por que devemos fazer isso, o que ele deseja nos ensinar? Comentário da lição. Em Mateus 5,45, Jesus usou o exemplo de seu Pai, do céu, para ilustrar como devemos tratar quem nos fere, quem talvez nos coloque no pior tipo de crisol. Jesus disse que seu Pai envia a bênção da chuva tanto para os justos quanto para os injustos. Se Deus dá a chuva até aos injustos, então como devemos tratá-los? Jesus não quis dizer que devamos sempre ter um sentimento caloroso por todos que nos causam problemas, embora isso também seja possível. Basicamente, o amor pelos nossos inimigos não significa um sentimento, mas ações específicas em relação a eles que revelem cuidado e consideração. O que a lição quer dizer aqui é o seguinte: mesmo quando por alguma mágoa que nós venhamos a carregar, alguma tristeza, nós não tenhamos uma vontade, aquela coisa sentimental de ajudar, nós devemos racionalmente parar, refletir e dizer: qual é a vontade de Deus em relação às minhas atitudes nesse momento? E muitas vezes o ser cristão é lutar contra os instintos, é lutar contra aquela vontade instintiva, carnal, que vem sobre nós. Então, pegando um exemplo simples, para não tratar de coisas mais complexas, você está no trânsito, de repente, isso já aconteceu comigo, uma moto, com você provavelmente também, uma moto ou um carro vem, faz uma ultrapassagem perigosa, quase bate em nós e aí nos xinga, e de repente aquela pessoa que acabou de ultrapassar você lá na frente, você vê e ela sofre um acidente. O que você deve fazer? Então, o que nós devemos fazer? Às vezes, instintivamente, pode ser que você fale: tá vendo? Bem feito, etc. Agora, racionalmente, como cristãos, qual deve ser a nossa atitude? Bom,
vou verificar o que ele precisa. Se ninguém tiver chamado um socorro, chamarmos um socorro. Se alguém tiver chamado, então vamos lá, vamos ver se a situação precisa de algum cuidado maior. Se não precisar, vamos embora, mas aí prestamos o devido cuidado, vamos embora, orando em atitude de oração, muitas vezes com Deus, para que Deus tire de nós toda e qualquer mágoa que tenha havido, né? E não só isso, não só quando acontece um acidente, por exemplo. Às vezes, vamos supor, a preferencial é minha e a pessoa não dá a preferencial, vem, passa, me xinga. O que eu devo fazer, né? Quer dizer, vai adiantar eu ficar brigando com a pessoa ali no trânsito? Não, é até um perigo de haver uma batida, de haver algo pior, porque a gente não sabe. Uma pessoa que se dispõe a te xingar, ela estando errada, né? Ela fazendo todas aquelas coisas erradas ali no trânsito, você não sabe o que ela vai fazer. Então, racionalmente falando, agindo conforme Deus quer que nós ajamos, qual é o melhor a se fazer ali? Buscar evitar ao máximo qualquer conflito, né? Permitir a passagem, se for necessário, se houver alguma coisa mais grave, resolvermos as coisas da melhor forma possível e, se for necessário, ali acionar o judiciário, dependendo do que venha a ocorrer, mas sempre no sentido de refletirmos, não tomarmos atitudes por impulso. Não quer dizer que isso sempre vai acontecer, né? Claro que pode haver momentos em que isso não ocorre exatamente assim. Mas o ideal é que nós, quando nós refletimos sobre algo, que a nossa atitude muitas vezes ela muda, né? Diante de uma situação difícil, né? Inclusive, às vezes a gente assiste algumas coisas no YouTube e lê alguns materiais em que as pessoas que mais superam os problemas são aquelas, inclusive, que reconhecem que há situações em que não há o que se fazer. Por exemplo, você está no trânsito ali, parado, o carro parado, não tem para onde ir. Não adianta ficar ali buzinando, né? Sendo que o outro carro está parado pelo mesmo motivo, ele não consegue sair do lugar. Você aciona a buzina, você causa um nervosismo na pessoa que vai fazer isso e isso, e aí o trânsito vai ficar um ambiente de raiva, né? Raivoso, sendo que não há o que fazer ali. Ali, qual é o momento? É o momento de esperar, né? Se tivermos algum compromisso e chegarmos atrasados, não vai ter o que fazer, né? Geralmente nós sabemos, né, que há esses contratempos e muitas vezes saímos em cima da hora e depois ficamos nervosos no trânsito, quando se tivéssemos saído com antecedência, com planejamento adequado, não ficaríamos nervosos diante de determinadas situações. Então, isso basicamente é agir, deixar que o crisol venha nos transformar de forma positiva. Os problemas, as dificuldades, sejam as causadas por nós, sejam causadas por outras pessoas, aprender com isso. Jesus concluiu essa passagem com um verso que muitas vezes causa debate. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de você que está no céu. Mas o significado é muito claro no contexto. Quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos, como Deus mostra amor aos dele. Fazer isso requer uma mansidão de coração que só o Senhor pode dar. Eu não vou entrar aqui no mérito do texto, porque não é esse o assunto que nós estamos tratando, o assunto sobre perfeição, qual o critério de perfeição bíblico. Então nós não vamos entrar no texto. Aliás, esse texto não deveria ser colocado dessa forma, porque assim, se eu estou falando de mansidão, não é o mais adequado eu levantar um texto polêmico como esse, que pode inclusive causar uma discussão desnecessária diante da lição que nós estamos abordando, tá ok? Então, nós não vamos entrar no mérito dessa perfeição, né? Apenas vamos ler o texto de Mateus e buscar entendê-lo no contexto da mansidão. Então, vamos lá, Mateus 5. Vou ler um pouco antes para você ver, né? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque não pode se tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, se você falou sim, cumpra o sim. Se você falou não, cumpra o não. Então, ou seja, seja uma pessoa de uma palavra, que o que ele está dizendo não há necessidade de juramento se você tiver o compromisso de honrar, se você tiver
a disposição de honrar os seus compromissos. Então, quando você disser para uma pessoa, olha, eu posso fazer isso, procure fazer. Se disser que não há possibilidade, que não pode ser daquela forma, procure manter aquilo e devemos procurar estar embasados naquilo que falamos. Não vamos fazer uma análise mais profunda desse texto, mas o que Jesus está dizendo é, olha, o que passar disso é procedência maligna. Ou seja, se nós não estivermos em condições de cumprir aquilo que falamos, isso é procedência maligna. Então, eu não posso ter uma palavra que a pessoa não confie a ponto de eu ter que jurar, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma palavra que, quando eu digo à pessoa, eu devo ter um histórico de vida que, quando eu falo com as pessoas, elas possam confiar no que eu digo, né, que eu estou disposto a cumprir aquilo que eu vier a dizer a elas. E aí ele fala, olho por olho, dente por dente, ele diz, e eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é um texto bastante complexo também de ser entendido, nós devemos entendê-lo à luz de outros versos, de outros contextos, para não dar uma interpretação muito elástica e errônea, fora daquilo que Jesus ensinou. Mas, no contexto da mansidão, nós não vamos entrar no mérito, porque senão nós teríamos que falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. Não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, devemos estar dispostos a ajudar. Esse é o sentido, basicamente falando, em poucas palavras, que Jesus está falando aqui. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, ele disse. Ouviste o que foi dito, né? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, devemos buscar a salvação dos nossos inimigos, dos que nos odeiam, que nos maldizem, que nos maltratam, nos perseguem. Devemos olhar para eles também com o intuito de buscar o arrependimento, buscar a salvação dessas pessoas. Porque faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus, chuva dê sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Existe um paralelo nesse verso no sentido de sede misericordiosos. E aí nós devemos entender o que é a misericórdia à luz da Bíblia, o que é o amor à luz da Bíblia. O amor nos leva à obediência aos mandamentos. A misericórdia que Moisés teve para com o povo não o impediu de agir para que a justiça de Deus fosse feita diante de situações graves. Então, esse é o equilíbrio bíblico. Mas aí nós precisaríamos de um estudo mais amplo. Mas por isso que eu digo que é importante que você tenha um contexto mais amplo quando você for estudar, principalmente sobre mansidão, sobre amor, para que a sua concepção, para que a nossa concepção não venha a ser uma concepção pelo que nós queremos que a Bíblia ensine, mas pelo que ela realmente ensine à luz do seu contexto, né, à luz do seu conjunto. Boca fechada. Os exemplos mais poderosos de mansidão no crisol vêm de Jesus, quando ele disse, aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Quis dizer isso de maneiras que provavelmente não possamos imaginar. Aliás, quando nós olhamos ao Jesus dos evangelhos, nós vemos que muitas vezes Jesus foi firme nas suas colocações, nas suas posições. Então, por isso que eu digo que quando nós tocamos no assunto, nós devemos colocar os dois lados da moeda para que tenhamos um equilíbrio. Não entendamos mansidão como um conceito que nós queremos que a nossa sociedade tenha, uma sociedade hoje em que não se pode falar nada, não se pode agir de forma alguma, tudo é ofensa, tudo é prejuízo, então nós devemos tomar cuidado, né? Então, se você quer entender o que a mansidão significa no contexto da vida de Jesus, leia os evangelhos, leia os 4 evangelhos de preferência. Aí você vai ver momentos em que Jesus é mais brando, momentos que Jesus é mais rígido, momentos que Jesus é mais duro, momento em que ele pega um chicote para expulsar as pessoas do templo, e depois que ele faz expulsar os que estavam profanando o templo, e depois ele faz o quê? Ele ajuda as pessoas, ele cura, ele continua a pregação da sua mensagem. Então, esse é o equilíbrio entre justiça e misericórdia que nós devemos buscar, né? Excesso de justiçamento, vamos dizer, um justiçamento, ou seja, uma justiça sem misericórdia, não é a vontade de Deus. E uma misericórdia sem justiça se torna omissão,
se torna um mimo, se torna acariciar o erro das pessoas. Então nós devemos ter cuidado e buscar o máximo equilíbrio nesse sentido. Como? Estudando a Bíblia em seu conjunto. No caso de Jesus, estudando os 4 evangelhos para poder entender melhor. E aí você vai poder entender a mansidão de Jesus, o que a Bíblia ensina como mansidão, quais são as atitudes de Jesus que mesmo ele tendo tomado de forma mais rígida, não só ele, mas desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai ver várias pessoas que são tidas como mansas e têm atitudes rígidas em alguns momentos. E aí você vai entender o equilíbrio que precisamos ter como cristãos. Nem ser omissos diante do erro e nem agir de forma a não oferecer o resgate, a restauração das pessoas que estão em erro. 1 Pedro 2, 18 a 25. Que princípios de mansidão e humildade no crisol podemos aprender com o exemplo de Jesus Cristo, conforme expresso pelo apóstolo Pedro. Nós vamos ler logo mais, já vou até deixar preparado aqui. E o que a lição comenta? É terrível ver alguém tratar outra pessoa injustamente. E é doloroso demais quando somos tratados assim. Isso nós estamos falando de uma pessoa que tem um senso cristão desenvolvido, ou um senso de misericórdia, de compaixão mesmo não sendo cristão, mas que tem um senso de compaixão desenvolvido, né? Então, é terrível ver alguém tratar outra pessoa injustamente e é doloroso demais quando somos tratados assim. Visto que, em geral, temos um forte senso de justiça, quando uma injustiça acontece, nossos instintos são de consertar, entre aspas, as coisas. Por quê? Porque nem sempre o consertar vem efetivamente consertar aquilo, né? Então, nós devemos ter cuidado. Enquanto carregamos o que cremos ser uma ira justa e correta. Não é fácil viver assim, talvez seja impossível, a menos que aceitemos uma verdade fundamental, a de que em todas as situações injustas devemos acreditar que nosso Pai Celestial está no controle e que Ele agirá em nosso favor segundo sua vontade. Isso também significa que devemos estar abertos à possibilidade de que, como Jesus, nem sempre seremos salvos da injustiça. Um ponto aqui que se deve considerar é que, biblicamente, muitas vezes Deus diz que a permanência da injustiça ou a mudança da injustiça para uma situação de justiça depende sim das nossas atitudes, né? Como nós vamos lidar com determinada situação. Então, a Bíblia não está dizendo que nós devemos ficar omissos diante de toda e qualquer injustiça, mas que todo o processo de justiça, de restauração da justiça, restauração do que é correto, né? Ela deve visar não só a punição do errante, né? Até usei uma palavra, do que estiver em erro, do rebelde, alguma coisa assim. Mas deve buscar também dar uma chance dele se restaurar, mas não esquecendo de que nós precisamos também preservar a sociedade, né? Então, você não pode ver uma pessoa que está constantemente, ela traficou, ela é reincidente, e você simplesmente não, então vamos deixar para lá, vamos deixar a injustiça acontecer, vamos deixar continuar, que se continue a vender os entorpecentes onde quer que estejam. Não é por aí também não é isso que a Bíblia ensina. Agora, que nós devemos ter compaixão dessas pessoas, com certeza. Agora, vamos ficar sem agir, esperando que aconteça uma ação sobrenatural? Não, nós podemos e devemos agir. A Bíblia nos orienta nesse sentido, não é? Então, lutar para que nossas crianças não sejam constrangidas a rejeitar o cristianismo, lutar para que nossos jovens não sejam prejudicados nas suas compreensões do que é a vontade de Deus, buscar lutar para que a criminalidade diminua. A Bíblia não está dizendo que é para olhar um criminoso agir, invadir sua casa, quebrar tudo que acontece e simplesmente, né, não vamos ter mais polícia. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Agora, o que ela está dizendo nas nossas ações, nós devemos também ter misericórdia das pessoas. Por isso que eu falo que a noção de mansidão, ela influencia muito no nosso comportamento social. Se seremos omissos diante dos erros que acontecem, né? Então, eu estou vendo o erro acontecer, estou vendo um pai espancando um filho espancando um pai, e eu deixa que Deus resolva isso, né? Vou lá só e falar, não pode fazer isso e não fazer mais nada para evitar que aquilo se perpetue, que se repita. Não é esse o sentido bíblico de mansidão.
O conselho de Pedro, dado com base no exemplo de Jesus, é surpreendente porque parece que o silêncio em face do sofrimento injusto é um testemunho maior da glória de Deus do que o corrigir as pessoas. Também não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando questionado por Caifás e Pilatos, Jesus poderia ter dito muitas coisas para corrigir a situação e se justificar, mas não fez. Seu silêncio foi um testemunho de sua mansidão. Houve vários outros momentos em que Jesus foi questionado e respondeu. Quando ele foi questionado se o batismo dele era de Deus ou dos homens, ele disse: eu vou responder se vocês responderem. Com que autoridade faz essas coisas? Eu vou responder se vocês responderem. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Ele colocou eles em uma situação difícil. Bom, se dissermos de Deus, vão dizer, então por que não credes? Se dissermos dos homens, tememos o povo. Quando ele foi questionado na tentação no deserto, ele respondeu nos 3 momentos em que ele foi tentado ali por Satanás. Quando ele foi questionado por que os seus discípulos fazem tais coisas no sábado, entram no campo para colherem no sábado, para comerem, ele falou: olha, eu também pergunto a vocês, por que vocês anulam os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Jesus respondeu várias vezes, né? O que ele não procurou fazer foi resolver as coisas com uma violência desnecessária, que não fosse condizente com o básico para evitar que uma situação fosse ainda mais prejudicial. Jesus respondeu muitas vezes, repreendeu publicamente os escribas, fariseus, repreendeu o próprio povo, dizendo: como eu quero juntar vocês e vocês impedem. Se outros povos tivessem ouvido o que vocês ouviram, teriam se arrependido, ou seja, mostrando para eles a dureza do coração. Então nós não podemos pegar um ato isolado de Jesus e tomar isso como padrão de... a mansidão é só isso, você tem que ficar calado diante de toda a injustiça que acontece. Não, existem momentos, sim, que vai ser necessário ficar calado, né? Mas existem momentos em que vai ser necessário responder, né? Então nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Isso é analisar a Bíblia no seu contexto amplo, isso é entender para que nós possamos ter uma compreensão correta sobre o que Deus está dizendo, né? A Bíblia é um conjunto de conselhos, um conjunto de normas que nós devemos entender. Vamos lá então, 1 Pedro, né, 2, 18 a 25. Vou ler até um pouco mais. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, nós temos que ter essa noção. Aí ele fala lá em cima: vós que em outro... Ele fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Outro tempo vocês não eram povo, agora sois. Não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram. Então a ênfase dele aqui está em falar da misericórdia. Há momentos em que Pedro vai falar da justiça também. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitáveis, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Então, ou seja, se é por amor do Senhor, é naquilo que não venha a contradizer o que a Bíblia ensina. Quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores. Olha só, quer a governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores. E louvor dos que fazem o bem. Então veja o que Pedro fala: castigo dos malfeitores. Então ele não estava dizendo que não deva haver punições aos malfeitores. E louvor dos que fazem o bem. Inclusive eu vou colocar uma outra versão aqui ao lado, né? Vamos por a NVI. Então vamos lá. Verso aqui: seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal, honrar os que praticam o bem. Então a Bíblia não está dizendo que não deve haver nenhuma atitude, deve haver uma total omissão diante do erro. Não é isso que ele está dizendo, né? Mas há circunstâncias em que o melhor é ter uma atitude coerente, prudente.
como livres, não tendo a liberdade por cobertura de malícia. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não use a liberdade como desculpa para fazer o mal, e muito menos para recriminar aqueles que vierem repreender. Tratem a todos com devido respeito. Tratem a todos com devido respeito. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Honrem o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Mas que sujeição é essa? Né? É você se deixar ser espancado pelo seu dono até morrer? Como é que é a situação? Né? Haviam leis também em relação a isso naquela época. Né? Agora, o que Pedro está falando aqui, nós não vamos enfatizar, porque já estamos bem avançados no horário, mas se você entender o que significava ser um escravo naquela época, qual era a circunstância, aí você entende o que Pedro está dizendo. Ele não está dizendo assim, quando você passar por circunstâncias ruins, deixe que quanto pior for, você continua do mesmo jeito. Não, não é isso que Pedro está dizendo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Mas ele não disse lá que os governadores são justamente para castigo dos malfeitores? Então veja, Pedro está dizendo aqui que não deve haver... existem malfeitores que devem ficar impunes? Não, não é isso que Pedro está ensinando. Agora, se você buscar entender o que significava ali ser um escravo, e em que há circunstâncias em que muitas vezes o melhor é esperar, é passar por uma situação e naquilo em que estiver fora do nosso alcance, deixarmos por conta do próprio Deus para que Ele resolva. Porque que glória será essa se pecando? Olha só, que glória será se pecando sois esbofeteados e sofreis. Ele está falando assim, que glória haverá se você errar e for punido pelo erro que você cometeu. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Quer dizer, Deus se agrada de ver o povo dele sofrendo? Não. Deus se agrada de ver a nossa resistência, continuarmos firmes nos caminhos, apesar do sofrimento. Porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Né? Mas se você suporta um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Se você suporta um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava. Então, ele não respondia injúria com injúria, mas ele respondia. Ele não ameaçava diante do padecimento, mas ele repreendia. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas vidas, de vossas almas. Então, quando nós entendemos a Bíblia dentro do seu contexto amplo, aí nós entendemos qual é a posição. O mesmo Pedro que fala, olha, os governadores que vêm punir os malfeitores que praticam o mal, e ao mesmo tempo ele fala da sujeição, até mesmo diante de momentos em que venhamos a ser injustiçados e em confiar em Deus. Então esse é o contexto que nós devemos entender e enxergar quando Pedro fala a respeito disso. Ou seja, resumindo, não é que nós vamos ficar com a boca fechada o tempo inteiro, mas que há momentos em que o melhor é seguir em silêncio. Nossa rocha e refúgio. Em geral, as pessoas mais orgulhosas, arrogantes e agressivas são aquelas que sofrem de baixa autoestima. Às vezes você pode achar estranho, né? Baixa autoestima, é que alto não é o alto com L, de altura. É alto, a estima, a como nós nos estimamos a nós mesmos. Então, baixa autoestima são pessoas que muitas vezes elas não têm a devida consideração por si mesmas. São inseguras e aí elas acabam
tendo uma resposta mais agressiva com as pessoas, porque é um mecanismo de defesa que elas têm. Sua arrogância, orgulho e total falta de mansidão ou humildade existem como um disfarce, talvez até inconsciente, para algo que lhes falta por dentro. O que precisam é o mesmo de que todos nós precisamos: senso de segurança, dignidade, aceitação, especialmente em tempos de angústia e sofrimento. Lembra do que a Bíblia fala? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a forma como nós nos consideramos, ela vai influenciar muito na forma como nós agimos uns com os outros. Podemos encontrar isso somente por meio do Senhor. Em suma, mansidão e humildade, longe de ser atributos de fraqueza, costumam ser a manifestação mais poderosa de uma alma firmemente alicerçada na rocha. Então, como resolvemos os problemas que estão diante de nós? Né? Através de uma conversa, através de uma violência física. Nós temos o hábito de ofender para nos defender, ter o hábito de ofender constantemente para nos defender, ou temos o hábito de ter a cautela, devido cuidado com a forma como nós vamos falar. E qual é a forma bíblica de falar? Né? Será que devemos ter uma atitude de extrema agressividade? Por outro lado, o outro extremo, tudo é agressividade? Né? Será que tudo que basta que uma pessoa diga que se sente ofendida para algo ser ofensivo? Não, obviamente não é assim. Né? Precisamos de critérios objetivos para considerar as coisas. Agora, nós devemos ter o cuidado de, mesmo nos momentos em que precisamos ser mais rígidos, né, não partimos, por exemplo, para um palavrão, uma fala que tenha única e exclusivamente a intenção de prejudicar a imagem de uma pessoa, nada disso. Né? Agora, devemos entender também que não é só porque há pessoas que não se pode falar nada com elas, né? Então, tudo elas enxergam como ofensivo. E também, aí, mal dá para ter uma conversa com as pessoas, né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio em nossa mente. Como fazemos isso? Só tem um jeito: estudando a palavra. Aí nós vamos entender o que é mansidão à luz da palavra, o que é uma repreensão necessária à luz da palavra, e assim por diante. E a importância de mantermos a humildade mesmo na repreensão, mesmo nas situações difíceis, principalmente nos sofrimentos. Como vamos agir, né? Se eu vejo alguém trabalhando na rua, né, eu tenho compaixão dele. Se eu vejo sofrimento ali, uma pessoa que está ali o dia inteiro no sol, fazendo alguma coisa, de repente não consegue o sustento ali, como eu vou fazer? Eu vou ajudá-la? Vou falar, não estou nem aí, né? Ela que busque correr atrás. Então, assim, qual é a posição de equilíbrio que nós devemos ter, né? Então, devemos refletir muito sobre isso. Salmo 62, de 1 a 8. Qual parece ser o pano de fundo desses versos? Que princípios espirituais podemos aprender com o que Davi disse? Como podemos aplicar esses princípios em nossa vida? Sem causa, homens se tornarão nossos inimigos. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados. Não somente pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. Será criada uma tempestade num copo de água. Será criada uma tempestade no copo de água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens. Percebe? Tempestade no copo d'água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens. Que é exatamente o que tem acontecido quando as pessoas querem ter uma atitude de omissão em relação ao erro alheio, ou querer quando nós queremos desculpar os nossos próprios erros. Por meio de falsas acusações, esses homens serão vestidos com as escuras vestes da desonestidade, pois circunstâncias além de seu controle tornaram complicada a sua obra. Serão apontados como homens que não merecem confiança, como pessoas que não merecem confiança. Isso será feito pelos membros da igreja. Os servos de Deus devem armar-se com a justiça de Cristo. Não devem esperar que irão escapar do insulto e da injustiça. Serão chamados exagerados e fanáticos. Começou a perceber qual é o contexto aqui? O que está acontecendo aqui? Quem está sendo repudiado aqui? Quem está sendo mal falado? É o remanescente que busca dar o positivo testemunho. Olha, isso não é a vontade de Deus, isso não pode ser feito.
Dessa forma, nós não vamos alcançar o reavivamento verdadeiro, não teremos a salvação em Cristo. Então, mas que não desanimem, a mão de Deus está na direção de sua providência, da providência de Deus, guiando sua obra para a glória de seu nome. Ellen White, o cuidado de Deus. Aqui são manuscritos de Meditações Matinais, 1995, 15 de outubro, página 295. Né? E aí ele faz as duas citações, né? Que está na meditação e quando você vai, o livro é o cuidado de Deus. O texto, né? Está em cuidado de Deus. É você imune às repreensões e críticas? Provavelmente não muito, certo? Como você pode se apegar ao Senhor e ancorar seu senso de valor próprio naquele que o ama tanto, que morreu por seus pecados e assim proteger-se contra o desprezo dos outros? Nós não devemos ser imunes a repreensões, porque repreensões vêm de Deus. Então, não se pode colocar repreensão e crítica no mesmo patamar e dizer assim, desprezo dos outros. Né? Ser repreendido não significa ser desprezado. Não devemos misturar as coisas, ok? Então, repreensão, quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, ela é bíblica. Então, nós não podemos colocar repreensão e crítica no mesmo suporte e dizer que não temos que tomar cuidado para não causar essa confusão no povo de Deus. Né, de não confundir repreensão com crítica e achar que uma repreensão vem de uma pessoa não mansa, não consagrada e que isso seja um desprezo. Não, pelo contrário. Muitas vezes a repreensão ela vem justamente de quem quer nos ajudar. Porque aquele que nos despreza, que é omisso diante do que nós fazemos, ele não está nem aí para o que nós fazemos, não está nem aí para a nossa salvação. Então vamos lá? Salmo 62, de 1 a 8. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Percebe o que o salmista está falando aqui? Até quando vocês vão fazer isso? Vocês estão só trazendo sofrimento para vocês mesmos, não só para aqueles que vocês maquinam o mal, contra quem vocês maquinam o mal. Viver uma vida só pensando em fazer o mal, isso vai se voltar contra essas pessoas em um outro momento, isso vai se voltar contra elas. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas as suas entranhas maldizem. Percebem aqui que ele está fazendo uma séria repreensão a essas pessoas? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha defesa, não seria abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, rocha da minha fortaleza. O meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. Os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Isso é uma repreensão séria, né? E uma repreensão coletiva, né? Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina, né? Traição, principalmente. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Percebe como ele classifica a misericórdia? Ele fala assim: a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então ele fala que a misericórdia é tanto retribuir aquele que busca a Deus, como retribuir aquele que faz o mal, segundo a sua obra. E aí o que a Bíblia fala que é segundo a obra? Ou seja, a salvação àqueles que, buscando uma vida de arrependimento, conversão, confissão dos pecados, fazem o bem. E perdição àqueles que em rebeldia não querem se arrepender. Então veja, ele trata a misericórdia como retribuir a cada um segundo a sua obra. Percebe a diferença? Sexta-feira, para encerrarmos. Textos de Ellen White, que você pode ler, né, provavelmente já deve ter lido alguma coisa, mas é sempre bom reler. A Ciência do Bom Viver, o Desejado de Todas as Nações e Evangelismo. Ciência do Bom Viver, página 453.
e 454, desejar todas as nações 231 a 244, é um pouco mais longo, que é o Sermão do Monte, e Evangelismo, página 630, o obreiro e suas habilitações. Aí a lição pegou um trecho aqui do Desejado de Todas as Nações, que diz: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, repulsas, aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e esses deixarão de lançar sombra sobre nosso coração. A mais elevada prova de nobreza em um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante dos maus tratos e crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nele sua perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Isso significa que, diante do erro, eu não vou fazer nada. Vou ler aqui para vocês um ponto, né? E assim nós encerramos a lição. Não ficou bom, né? Vamos ver se... Então, é Testemunhos para a Igreja, volume 3. E aí nós terminamos com esse texto. Eu vou pedir só um pouco de paciência para que eu possa achar aqui o texto. Preparação, a Igreja Ministério. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 28. E aí, nós encerramos com esse texto, ok? Testemunhos para a Igreja. Então vamos lá. A intenção é falar da diferença entre a atitude de Moisés e a atitude de Arão em uma situação crítica. Olha só o que Ellen White nos diz. Arão era um homem de amável disposição, a quem Deus escolheu para estar ao lado de Moisés e falar por ele. Em resumo, ser o porta-voz de Moisés. Podia ter escolhido Arão como líder, mas aquele que conhece os corações, que compreende o caráter, sabia que Arão era inseguro, lhe faltava coragem moral para persistir na defesa do direito, sob quaisquer circunstâncias. Então veja que ela está deixando claro aqui. Ela está deixando claro o que é mansidão e o que é falta de coragem moral para persistir na defesa do direito sobre quaisquer circunstâncias, fosse quais fossem as consequências. O desejo de Arão de ganhar a boa vontade do povo algumas vezes o levou a cometer graves erros. Com demasiada frequência cedia às suas súplicas e assim fazendo desonrava a Deus. Em sua família, a mesma falta de firmeza pelo que é correto resultou na morte de seus 2 filhos. Arão era excelente em piedade e utilidade, mas negligenciou disciplinar a família, e não só a família, mas em alguns momentos o próprio povo, não é?
Não os educou acerca da abnegação. O pai era o dirigente legítimo da família. A ordem e a prosperidade do reino dependiam da boa ordem da igreja. Você pode ver isso mais a fundo no capítulo 28 do Testemunho para a Igreja, né? Então vamos lá. Deus honrou Arão escolhendo ele e sua posteridade para o sacerdócio. Só que ele fez? Seus filhos ministravam no cargo sagrado. Nadab e Abiú deixaram de reverenciar a ordem de Deus de oferecer diante dele fogo sagrado sobre seus incensários com incenso. Deus o tinha proibido sob pena de morte, de apresentar diante dele fogo comum. Aqui se vê o resultado de uma disciplina frouxa. Então veja, mansidão não é uma disciplina frouxa. No mesmo texto que ela fala da importância da humildade e mansidão de Arão, ela fala, por outro lado, ele confundiu mansidão com uma disciplina frouxa e pagou caro por isso. Não só aqui, não é? Como os filhos não tivessem sido educados para respeitar e reverenciar as ordens do pai, pois desrespeitavam a autoridade paterna, não compreendiam a necessidade de seguir de maneira explícita as determinações de Deus. E aí você pode ler mais sobre isso, né? Aí ele teve a aflição, nesse caso ele passou pelo crisol, suportou a severa aflição com paciência e humilde submissão. Então ela fala dos altos e baixos de Arão. Momentos em que ele foi humilde, momentos em que ele teve uma disciplina frouxa, momentos em que ele foi bom e momentos em que ele faltou coragem moral para defender a verdade. Falta de equilíbrio, né? Noção deturpada de mansidão. Agora vamos lá. Quando Deus chamou Moisés para que subisse a montanha, passaram-se 6 dias antes de ser recebido na nuvem. E aí ela vai falar aqui sobre a questão de Arão com o povo. Aqui se vê a deficiência de Arão como líder ou governador de Israel. O povo suplicou-lhe que fizesse deuses para ir adiante deles ao Egito. Aqui estava uma oportunidade para Arão mostrar sua fé e confiança inabaláveis em Deus e com firmeza e decisão enfrentar a proposta do povo. Mas o seu desejo natural de agradar e concordar com o povo, ele confundiu mansidão com populismo. O levou a sacrificar a honra de Deus. Pediu que lhe trouxesse seus ornamentos, fabricou para eles um bezerro de ouro e proclamou diante do povo: esses são seus deuses. E a esse Deus insensível fez um altar e proclamou para o dia seguinte uma festa para o Senhor. Uma confusão total. Aí lá mais abaixo ele fala assim. Vamos lá. Aqui. Arão, com sua disposição amável, tão mansa e agradável, procurou apaziguar Moisés, como se nenhum pecado muito grande tivesse sido cometido pelo povo, acerca do qual devesse sentir tanto. Olha só o que a corrupção do termo mansidão e humildade, como estava corrompido na mente de Arão. Ele achava que estava sendo manso, humilde, agindo bem, né? Sua disposição amável, tão mansa e agradável, procurou apaziguar Moisés, como se nenhum pecado muito grande tivesse sido cometido pelo povo, acerca do qual devesse sentir tanto. Moisés replicou irado: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Olha que advertência grave ele fez em relação a Arão. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. Olha só. Aí Moisés diz: quem tem ouro arranque, né? E deram, como nós lemos. Arão quis que Moisés pensasse que algum milagre maravilhoso tinha feito o bezerro, né? Arão pensara que Moisés, olha só, Arão pensara, não vinha de Deus esse pensamento. Arão pensara que Moisés tinha sido muito intransigente com os desejos do povo. Pensou que se Moisés tivesse sido menos firme, menos resoluto às vezes, não precisava ser sempre, de vez em quando, deixa para lá. Que se tivesse feito um compromisso com o povo e condescendido com seus desejos, ele teria tido menos problema e havido mais paz e harmonia no acampamento de Israel. Olha como estava deturpada a mente de Arão. Ele achando que cedendo aos desejos cada vez mais rebeldes do povo, haveria mais paz e harmonia no acampamento de Israel. Tinha adotado essa nova política, dera expressão a seu temperamento natural, cedendo aos desejos do povo para poupar insatisfação e preservar sua boa vontade.
e desse modo evitar uma rebelião ele pensava que certamente ocorreria uma rebelião se ele não cedesse aos desejos. E ela fala que foi justamente o oposto. Olha o que ela fala. Mas se Arão tivesse permanecido inabalável a Deus, se tivesse enfrentado a exigência do povo para que eles fizessem deuses que fossem adiante deles ao Egito, com a justa indignação e horror que a proposta deles merecia, se eles tivessem mencionado os terrores do Sinai, onde Deus tinha pronunciado sua lei em tal glória e majestade, né? Se ele tivesse feito agido de acordo com a vontade de Deus, teria tido influência sobre o povo para prevenir uma terrível apostasia. E foi isso que ele fez. Ele foi um dos principais responsáveis. Isso aconteceu. Do lado errado, ele exerceu uma forte influência, ordenou e o povo obedeceu. Foi imbuído do espírito que tinha atuado sobre o povo. Aqui Arão sancionou de modo decisivo os pecados mais graves, porque era menos difícil do que ficar firme em defesa do direito. Ele se desviou de sua integridade. Olha só como ela trata o assunto. Olha que situação difícil, achando que estava sendo manso e humilde. A calma, e aí nós encerramos com essa fala. A calma e segurança de Arão em uma conduta errada. A calma e segurança de Arão em uma conduta errada, de uma defesa errônea do erro, deu-lhe maior influência com o povo do que Moisés poderia ter tido em conduzi-los a uma conduta certa, em subjugar a sua rebelião. Ou seja, olha o que ela diz. Ele fazendo o erro exerceu maior influência, porque o povo estava em rebeldia, obviamente, mais influência do que Moisés, lutando para evitar a rebelião. Que cegueira espiritual terrível deve ter sobrevindo a Arão para que trocasse luz por trevas e trevas por luz. Que presunção de sua parte de proclamar uma festa ao Senhor ligada com o culto idólatra da imagem de ouro. Você está vendo isso hoje em dia? Aqui se vê o poder que Satanás tem sobre mentes que não são inteiramente controladas pelo Espírito de Deus. Satanás tinha erguido seu estandarte no meio de Israel e esse foi enaltecido. Não era o homem certo. Agora ela falando sobre Moisés, né? Olha o que ela fala. Imaginaram então que não fora por culpa deles que tinham tanta aflição no deserto. Mas a dificuldade, afinal, estava com o líder, com Moisés. Não era o homem certo. Era intransigente, mantinha seus pecados continuamente diante deles, advertindo, reprovando e ameaçando com o desfavor de Deus. Achava que não era o homem certo porque fazia exatamente o que Deus determinou que ele fizesse. Advertisse, reprovasse e falasse, ameaçasse com o desfavor de Deus. Uma nova ordem de coisas tinha vindo e estavam satisfeitos com Arão, satisfeitos consigo mesmos. Pensaram, se Moisés tivesse sido tão amável e manso como Arão, que paz e harmonia teriam prevalecido no acampamento de Israel. Não mais se preocupavam se Moisés descesse ou não do monte. E aí, o povo estava encantado com o espírito amável de Arão. O povo, era Deus que estava encantado com o espírito amável de Arão, entre aspas, amável, né? Era o Deus que estava satisfeito? Não, o povo estava encantado e desgostoso com a severidade de Moisés. Mas Deus não vê como vê o homem. Ele não condenou a ardor e indignação de Moisés em vista da vil apostasia de Israel. O verdadeiro general toma então sua posição diante de Deus. Viera diretamente da presença do Senhor, onde tinha pleiteado com ele para desviar sua ira de seu errante povo. Agora, lá ele tinha pedido para Deus desviar a ira. Agora, tem outra obra a fazer como ministro de Deus para defender a honra de Deus, sua honra, perante o povo, e fazer que visse que pecado é pecado, retidão é retidão. E aí ele fala, quem é do Senhor venha, e aí cada um põe a sua espada, e aí e que se mate ao irmão, etc. E caíram do povo aquele dia 3.000 homens, porque Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão. Aqui Moisés define consagração genuína como obediência a Deus, erguer-se em defesa do direito e demonstrar prontidão para executar o propósito de Deus nos deveres mais desagradáveis, mostrando que as reivindicações de Deus são mais elevadas do que as reivindicações de amigos ou a vida de parentes mais próximos. Isso é difícil, hein? Isso é extremamente difícil. Que Deus nos abençoe.
Espero que tenha sido útil. Procurei colocar essa lição mais ampla porque o assunto é difícil e ele precisa ser tratado com a devida amplitude para que não se tenha uma confusão sobre o conceito de mansidão. Espero que com os vários pontos que nós colocamos a respeito da Bíblia em seu contexto e do próprio espírito de profecia dos livros de Ellen White, especificamente falando, nós tenhamos conseguido alcançar o objetivo, que Deus fale melhor aos nossos corações. Te convido a uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance que tivemos de falar a Tua mensagem. Que o Senhor nos perdoe por nossas falhas e pecados, esteja conosco, nos auxilie, nos ajude a ter mansidão e humildade diante dos problemas e, ao mesmo tempo, ter firmeza de defender a Tua mensagem, a Tua causa ao mundo. Nos perdoe pelas falhas e pecados, nos ajude a enxergar nossas falhas, a mudarmos e a termos firmeza para, ao mesmo tempo, repreender com a intenção de salvar, mas não nos omitirmos diante da obra que tenhamos que fazer, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.